Olá amigos, Clóvis Projetista com mais dicas para você sobre o seu carro estar pronto 24 horas por dia. Eu vou mostrar aqui alguns perrengues e algumas dicas sobre rodovias. Como eu convivi uns 14 anos constantemente com essa situação, então eu vou passar algumas coisas bem interessantes para vocês. Siga tudo o que eu já ensinei para vocês aqui, principalmente naqueles 8 primeiros capítulos, e eles também geraram cerca de 34 shorts, então você pode assistir alguns para ver as dicas de cuidados com o seu veículo para ele estar pronto 24 horas por dia. Então vamos lá. Cada um sabe das suas capacidades, das suas necessidades, então as suas limitações também. Você é único. Isso que eu vou falar serviu para mim. Então você adapte aí a sua situação e vê o que é melhor para você. Então, por exemplo, como eu viajava entre 6 horas e 6 horas e meia, então eu fazia um alongamento. Antes, alimentação leve, eu sempre tomava café com leite, porque ou era tarde que eu viajava, ou era de madrugada. Então, sempre uma alimentação leve. Sobre isso, é muito importante que você planeje a quantidade de paradas, descanso, abastecimento, atenção para a capacidade de carga do seu veículo. E também uma outra coisa que eu achava bastante importante era evitar dinheiro. Tá? Se você tiver aqueles tipo sem parar, um dos modelos, né? Para você ir no pedágio e não ficar usando dinheiro porque distrai, enfim. Tudo isso daí eu acho bastante importante, tá? Outra coisa bastante importante também é você fazer esse planejamento. Principalmente se você não conhecer bem a região, então veja por quais cidades que você vai passar, confira as placas na rodovia, vê se está indo tudo certo, porque eu tinha que trafegar por umas 3 ou 4 rodovias mais ou menos, não era linha reta. Eu pegava Castelo Branco até o fim, depois eu pegava uma outra, depois outra, até chegar na minha cidade. Se você vai chegar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que tem muito congestionamento, então faça um abastecimento antes de você entrar na cidade, para você não ter que procurar um posto de abastecimento e também o endereço. E se você pegar muito congestionamento, você pode ser pego de surpresa e o seu combustível terminar. E mesmo assim, em outra cidade que você não conhece, você tem que certificar que você chegue com segurança no endereço que você vai, sem ficar desabastecido, tá certo? Então eu acho essa parte muito importante. Tem gente que não pensa nisso e acaba ficando em má situação. Vamos lá então aos meus perrengues na rodovia. Eu vou tentar dar alguns detalhes para você ver o que dá para você aproveitar de experiência para não ficar em situação difícil. Então, nós tivemos que sair um dia no sábado de manhã, porque ia ficar alguns dias, eu vim para cá no sábado de manhã. Então começou chovendo, a gente já tinha algumas coisas planejadas, íamos ficar alguns dias, como eu disse, então vamos sair com chuva mesmo. Só que na chuva você tem que reduzir muito a velocidade, aumentar muito a sua atenção, como eu te disse, sempre ter um copiloto junto, para você dividir as responsabilidades, atenções, te alertar na hora certa, conversar para você manter a atenção e assim por diante. Então, nós pegamos nada mais, nada menos do que 400 quilômetros embaixo de chuva.
Então, quando só faltavam 200 quilômetros para chegar em São Paulo, foi que a chuva diminuiu. E era bem uma parada que eu fazia para abastecimento, descanso, porque aí eu consigo chegar em São Paulo, mesmo com congestionamento, ainda tendo bastante combustível. Outra coisa bastante importante é você prestar atenção se não tem animais na pista e máquinas. Então, às vezes tem aquelas carretas enormes transportando objetos que tem que ser de madrugada. Então, preste muita atenção nisso. E também sobre animais, nós tivemos uma situação que estávamos só a passeio, na região que eu morava mesmo. Mas de repente uns 3 bois ali atravessaram a pista, 2 pessoas a cavalo vieram atrás, então foi bem na minha frente. Eu estava numa rodovia 110 por hora e eu estava um pouco menos, consegui reduzir quase devagar e aquele situação que te requer muita atenção, né? Liga o pisca-alerta, faz sinalização com o braço, tudo com muita segurança. Então, o pessoal que trafega por essas regiões do interior já tem bastante experiência com isso. Então, já perceberam que tinha coisa errada. Então, por isso, aquela visão que eu falo de longo alcance na rodovia, né? Não olha só ali quem está na sua frente. Você tem que olhar toda a volta e muito além de você. Tá? Isso já me tirou de várias situações. Você percebe o trânsito parado lá na frente, já reduza, sinalize para não causar mais acidente do que já teve ali, tá certo? Então, muita atenção com isso também. Coisas inesperadas na pista. Você dirigindo com tudo certinho, principalmente se for numa via única, né? Um carro vai e um vem. E aí só ultrapassa quando a faixa permitir e assim por diante. Você já fazendo isso já é perigoso. Imagine com imprudência, né? E falando em imprudência, eu tive uma situação bastante perigosa também, que foi às 3 horas da manhã, numa dessas viagens de 600 quilômetros entre São Paulo e a minha cidade. 3 horas da manhã, de repente, uma pista para ir, uma para voltar, e aí eu vejo 4 faróis na minha frente, né? E foi uma irresponsabilidade total da pessoa, porque era a mesma rodovia que eu falei agora há pouco, a 110 por hora, e então eu não estava a 110, mas o que eu tentei fazer? A sorte era que tinha acostamento, então eu reduzi ao máximo, bem rápido, fui para o acostamento, e a irresponsabilidade foi tanta que os 2 carros passaram por mim paralelos. Os 2 estavam um do lado do outro, nem ligaram para mim. Nem quem estava ultrapassando e nem quem estava sendo ultrapassado reduziu a velocidade. Então eu tive que passar ali como o terceiro carro pelo acostamento, né? Foi muito perigoso. Então não depende só de você. Então não cause isso para os outros, é claro que você não vai causar. E se algum irresponsável causar, né, você tem que estar preparado para reagir, e se tiver um acidente, pelo menos que seja de menor proporção através de você. Vamos lá. Agora os perrengues mecânicos. Então, eu tive uma situação bastante interessante, que o parafuso da roda ele foi preso erradamente. Então, como eu já dei dicas aqui, se você não viu, procure aí, como apertar a roda corretamente. E sempre conferir se todos os parafusos estão apertados. Então, aquele dia eu tive uma situação, na sexta-feira, que eu tive que ir no borracheiro, e ia viajar à noite, à madrugada. E não me ative, enfim,
eu vi ele apertando ali, eu falei, tá apertado, tudo bem, né? Já vi que estava apertado, ele deu bastante torque ali e tal, beleza. Só que durante a viagem, eu tinha a sensação de que a roda estava desbalanceada, aquela roda que tinha sido consertada. Eu falei, bom, ele fez o conserto, não balanceou, pode ser que ficou no lugar errado. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui num local fazer uma verificação e o senhor, muito atencioso, falou assim, vamos começar por outra coisa. Olha, eu estou vendo aqui que o sinal da válvula está no mesmo lugar. Então, tem até uma tolerância, essa posição, ele não desbalanceia assim, se você deixar pouquinhos graus fora disso. Ele tem uma tolerância para começar a desbalancear. Então, isso não é. Vamos tirar essa roda e ver como é que estão os apertos. Por coincidência, os 3 primeiros que ele tirou saíram fácil. Teve um que o senhor teve que colocar lá um grande prolongador, ele não conseguia soltar. Então, ele falou assim, aqui está o problema. Ele prendeu o primeiro parafuso de uma vez só, e aí a roda não deu assentamento o necessário. Normalmente isso não vai dar essa sensação de desbalanceamento, mas a 120 por hora, realmente eu concordo que o senhor pode ter sentido. Então, ele fez o aperto correto com o carro levantado e depois com o carro abaixado, conforme eu explico aqui nos vídeos. E tudo em cruz, certinho, eu nem verifiquei. Voltei para minha cidade no dia seguinte, 600 quilômetros, sem qualquer problema. Então, isso é uma coisa bastante importante, eu boto bastante ênfase nisso nos meus vídeos, porque você tem que verificar se estão presos e se foi fixo corretamente. Em cruz, para você distribuir a força e várias vezes. E muita atenção porque ele não pode ficar solto e também não pode ficar muito preso, porque depois você não consegue soltar. Então, tem que ver essa combinação, certo? Outra coisa que aconteceu bastante interessante para fazer essa viagem de 600 quilômetros, eu fui dar uma verificada. Era um dia útil qualquer, então eu estava com a intenção de sair à tarde, logo depois do almoço, de lá para São Paulo. Aí, logo cedo, eu fui dar uma verificada, conferir a calibragem, ver se todos os parafusos estavam apertados. E, por coincidência, um parafuso não estava, só que eu não sei o que aconteceu ali. Na verdade, ele estava espanado, porque eu fui apertando e não conseguia. Na verdade, não foi o parafuso que espanou. O ideal é espanar o parafuso, porque no meu caso, na roda de trás, então o parafuso espanando é fácil você trocar, você troca o parafuso. Só que o parafuso estava intacto. Espanou o que? A rosca da campana. Aí eu tive que sair correndo com o mecânico, trocar a campana, já coloquei um parafuso novo e deu tudo certo, mas eu tive que fazer isso antes de viajar para não estragar minha agenda, os meus planos de viagem. Um outro perrengue bastante interessante foi naquela viagem para o interior do Rio de Janeiro. Foi um total de 2.700 quilômetros em uma semana, então faltavam só 30 quilômetros para eu chegar no meu destino. A temperatura ela disparou para cima e nossa, aí foi meio complicado, porque eu tinha revisado tudo, estava tudo certo, estava tudo nos conformes, mas aconteceu dessa mangueira estourar. Então, quando a temperatura subiu, eu parei imediatamente. Aí, a primeira coisa que eu olhei foi o tanquinho estava vazio, eu falei, então desliga o carro. Aí, aquele trabalho todo, né, da corretiva que eu já comentei.
tem que procurar o guincho, o mecânico, e não tinha sinal de celular, e aí eu consegui socorro, e assim por diante. Então dá um pouquinho de trabalho. Não foi desleixo, foi um acidente mesmo, porque o mecânico me garantiu que estava tudo certo, e essa mangueira partiu ali no meio. Ela não estava dura, nem nada, porque quando fica muita ferrugem dentro, você aperta, ela estala e aí você sabe que está na hora de substituir, ou ela incha. Então, estava tudo certo, foi um acidente mesmo, ela nem inchada ela estava. E nem estava ressecada por dentro, e ela nem era muito velha. Então, aconteceu. E outra coisa bastante importante sobre arrefecimento, eu tive que fazer uma viagem, não tinha como adiar, e era os 1.300 quilômetros de ida e volta. A bomba de água começou a roncar durante a viagem. Então, eu escutei um barulho e... Poxa, o que será isso? Parei no primeiro posto, eu vi que a bomba estava fazendo barulho, mas estava tudo certo, ventoinha ligando, a água estava circulando, estava saindo ar quente, a bomba normalmente vaza por ela quando ela estraga, perde a vida ali, vaza por ela mesmo. Já me aconteceu no supermercado de ver a água vermelha ali no chão, era do meu carro mesmo, e tinha estragado a bomba. Então não faça isso, tá? Se você puder voltar, fazer um reparo melhor, eu não tinha como. Eu falei, vamos, porque essa bomba não é tão velha, ela pode... Tinha alguns poucos 1.000 quilômetros aí. Eu falei, ela só tá roncando, ela não vai dar problema. Graças ao bom Deus, deu tudo certo, continuei a viagem. Em São Paulo eu pedi para fazer uma revisão, estava tudo certo com ela. De vez em quando ela roncava, e na verdade não era nem a bomba, era a correia. O mecânico falou, olha, eu não estou vendo absolutamente nada, vamos esticar essa correia. Aí ele deu um ajuste ali e não é que parou. Mas se for a bomba mesmo, você não prossiga, tá? Isso é muito perigoso. Eu tive que prosseguir porque não faltava tanto para chegar em São Paulo, e aí isso aí foi resolvido, tá? Um item bastante importante sobre o arrefecimento, eu gostaria até que você recordasse os meus vídeos sobre arrefecimento, e eu vou dar aqui agora uma lista de componentes, o que você tem que olhar e o que o mecânico tem que olhar. Aquela minha observação de sempre: não terceirize certas verificações, faça você mesmo. Você tem que se sentir seguro de que aquilo está bom, porque não é questão de desconfiar. Desconfiar tem que desconfiar de qualquer um, né? Mas você ter certeza de que você viu e de que você controlou e de que aquilo está de acordo ou não está de acordo, aí é muito melhor você ter essa certeza. Então vamos lá. Os componentes do arrefecimento. Então, água sempre desmineralizada com aditivo. Se você optar por comprar o líquido de arrefecimento pronto para usar, tranquilo. Eu prefiro comprar água desmineralizada e o aditivo e fazer a mistura correta. Então, além disso, você ainda tem o radiador, o tanque de expansão e a tampa dele, que é muito importante. Todas as mangueiras você tem que olhar. As diversas braçadeiras, porque às vezes tem um pequeno vazamento ali na braçadeira, é só você apertar um pouquinho mais, ou se você tirar e passar um pouquinho de óleo ali, um pouquinho de graxa, os mecânicos passam, mas muito pouco mesmo, só para aquela vedação, fica bom. A bomba de água e válvula termostática.
não tem essa de tirar a válvula termostática não, porque a água vai circular só numa parte do motor, e aí, porque ele precisa daquela temperatura. Depois, quando a válvula termostática detecta aquela temperatura maior, ela abre a circulação no restante da linha, certo? E quando ela passar pelo cebolão, é que ele que vai ligar a ventoinha. E aí, por isso que você tem que ver sempre, né? Vou repetir, o nível do tanquinho de arrefecimento, se a água realmente está circulando, se você consegue ver ela circular ali quando o carro está ligado, e se está saindo ar quente da ventoinha. Outra coisa, tem o sensor de temperatura da água, o sensor de temperatura, no meu caso, né? Eu estou falando do meu AP 1.6, 87. O sensor de temperatura para acionar a bombinha do tanquinho de gasolina, porque ele é um etanol, então é a partida a frio. E outra coisa, mangueiras e braçadeiras, bomba, você tem que observar mesmo. Agora, o radiador sempre verificar se tem vazamento, o tanquinho de expansão e a tampa também, as mangueiras, a bomba de água. Válvula termostática, quando você tem oportunidade, você troca, porque ela tem uma vida útil, mas também você não vai trocar se ela estiver boa. O cebolão do radiador, que faz a ventoinha ligar também, se você tiver oportunidade, não sabe quando trocou, troque. Os sensores também. Então, aí você tem que observar a ventoinha ligando. Você tem que ver se o ponteiro da temperatura está na posição certa, se sai ar quente, se o nível da água está ok, do tanquinho, e se a circulação está ok. Então, eu sei que repeti algumas coisas, mas anote aí e muita atenção para isso. Isso pode causar excesso de temperatura, queima junta de cabeçote, enfim.